Olá a todos, sou o professor Bruno Lessa, da Universidade Federal Fluminense, do campus de Rio das Ostras. Estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre prevenção da doença nos rins, que é grave, é silenciosa e vem afetando um número cada vez maior de pessoas ao redor do mundo com altíssimos índices de mortalidade. É importante saber que a doença nos rins pode ocorrer em qualquer pessoa, independente da sua idade, do sexo, da classe social ou da cor da sua pele. Atualmente no Brasil, existem cerca de 20 milhões de pessoas com doenças renais. Aproximadamente 130 mil dessas pessoas já se encontram na fase mais avançada da doença, com os rins já paralisados de maneira irreversível, de modo que passam a necessitar de um complexo tratamento para o resto da vida. Os rins são órgãos essenciais para que o indivíduo se mantenha vivo. Dentre as suas várias funções, a principal é filtrar o sangue, retirando, através da urina, o excesso de água e de outros diversos elementos que podem prejudicar o nosso corpo. Quem tem problema nos rins vai apresentar uma diminuição da sua capacidade de filtrar o sangue, sendo que nas fases iniciais a doença costuma ser silenciosa, de modo que pode evoluir perigosamente sem que a pessoa de fato se dê conta daquilo que está acontecendo. No Brasil, o envelhecimento da população, associado a doenças importantes e perigosas como a hipertensão e o diabetes, estão entre os principais fatores que podem levar ao aparecimento de graves problemas nos rins. Lembrando ainda que as pessoas que têm obesidade e doenças no coração, juntamente com os hábitos de fumar e de ingerir bebidas alcoólicas, além de uma alimentação inadequada, também aumentam os riscos de desenvolver a doença renal. A partir da instalação e da evolução da doença nos rins, podemos destacar alguns de seus principais sinais e sintomas: cansaço, mal-estar generalizado, dificuldade para respirar, inchaço, somente nas pernas, perda de apetite de peso, enjoo, vômitos, mau hálito, urina com espuma e pressão alta. Cabe frisar também que as pessoas idosas com problemas no coração, indivíduos com história renal em familiares, têm grande potencial para desenvolver lesão renal ao longo da vida. Todos esses indivíduos devem ser examinados preventivamente a partir da realização de exames de urina e de sangue, com o objetivo de identificar qualquer alteração que possa indicar algum tipo de comprometimento nos rins. Esses exames são bem simples, estão disponíveis no SUS de forma gratuita e trazem informações fundamentais que revelam como os rins estão funcionando. A recomendação é fazer os exames pelo menos uma vez por ano. Já as pessoas que possuem história familiar da doença, hipertensão ou diabetes, devem fazer no mínimo de 6 em 6 meses, pois essas pessoas se encontram no que a gente chama de grupo de risco. Precisamos agora chamar a atenção de todos para a prevenção da doença nos rins, pois, como vemos, trata-se de uma doença que está diretamente relacionada aos estilos e condições de vida das pessoas. Tratar e controlar os chamados fatores de risco, como diabetes, hipertensão, obesidade e doenças do coração, são as principais e mais importantes formas de se prevenir a doença nos rins. Esses problemas de saúde, como a pressão alta e diabetes, quando não tratados de forma adequada, costumam trazer enormes prejuízos ao longo da vida. Eles respondem por cerca de 63% das mortes em todo o mundo e são fortemente influenciados pelos estilos e condições de vida da população. Uma dica de ouro para prevenir problemas nos rins é adotar uma alimentação menos salgada. Sabe-se que no Brasil as pessoas ingerem diariamente um excesso de sal na alimentação. O consumo de sal em excesso exerce um efeito terrível no nosso corpo, que é reter mais água, e sobrecarrega os rins, os obrigando a trabalhar com uma pressão mais alta, elevando muito o risco de se ter uma doença renal. Alertamos também sobre os temperos prontos, alimentos industrializados e lanches rápidos. Esses precisam ser evitados, sobretudo em indivíduos com maior risco de desenvolver a doença renal. Já para quem é diabético, a alimentação deve ser controlada, especialmente com relação ao consumo de açúcar. Nesse sentido, o açúcar de mesa, refrigerantes, sucos artificiais e doces devem ser evitados a todo custo. Precisamos lembrar ainda a questão da hidratação. Não devemos esperar a sede para beber água. A sede por si só já é um sinal de desidratação
e que pode causar sérios problemas no funcionamento dos rins. Deve-se beber bastante água durante todo o dia para filtrar mais e melhor a urina. Doenças como pedra nos rins e infecções podem aparecer com mais facilidade nas pessoas que bebem pouca água. É preciso reforçar que o controle da pressão arterial é a chave do sucesso para prevenir danos no funcionamento dos rins e também para evitar a progressão da doença renal. Nesse sentido, é fundamental o cuidado para manter a pressão arterial abaixo de 130 por 80, ou, como muitos conhecem, 13 por 8. Ainda não podemos deixar de abordar o uso de medicamentos. Qualquer tipo de medicação só deve ser utilizada sob orientação de um profissional de saúde qualificado, já que existem diversos remédios que podem causar danos nos rins. Portanto, para reduzir o risco de doenças renais, vamos aqui reforçar algumas medidas. Evite o fumo e o consumo de álcool. Faça uso moderado e criterioso de medicamentos vendidos sem necessidade de prescrição médica. O ideal é sempre consultar um médico antes de tomar qualquer medicação. Mantenha o peso saudável, pratique exercícios físicos regularmente e busque sempre uma alimentação balanceada. Se você tem doenças ou condições que aumentam o risco de se ter uma doença renal, como hipertensão e diabetes, procure acompanhamento de especialista para adotar a melhor forma de controle. Por fim, não podemos esquecer que as alterações na rotina e nos hábitos diários alimentares devem compor um plano de vida de qualquer indivíduo para adquirir bem-estar e saúde. Associados ao acompanhamento de profissionais especializados, essas adaptações são essenciais para garantir a qualidade de vida de qualquer cidadão. Obrigado pela atenção e um abraço a todos.